período de isolamento social, quando as famílias estão passando mais tempo em casa, é um ótimo momento para estimular esse comportamento. A Raíssa Cardoso tem mais informações para a gente. Nesse período em que as crianças e os adolescentes estão dentro de casa, é importante estimular a autonomia deles. Mas o que é essa autonomia? Eu vou conversar agora com a Mônica Alves, ela é psicóloga e vai explicar um pouquinho melhor para a gente, né, Mônica? Bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia a todos. Um tema muito importante, né? Nós estamos num momento realmente propício para rever processos aí que são fundamentais, tanto na infância quanto na adolescência. Eu gosto sempre de destacar para os pais que autonomia não é igual à independência, né? São processos do desenvolvimento infantil, adolescente, mas a independência ela acontece primeiro, né? Então a criança ela começa com atividades e ações onde ela não precisa mais da ajuda do pai, da mãe, do professor. O processo de autonomia, que é o enfoque aqui da matéria, ele vai colocar essa criança e esse adolescente num processo que é muito mais complexo. A autonomia diz de uma autoavaliação, a autonomia diz de um planejamento, a autonomia diz de uma responsabilização por uma atitude que a criança ou o adolescente vai tomar, né? Então, um processo mais importante, né? Sim, como que os pais, né, podem estimular essa autonomia, então, das crianças e dos adolescentes nesse período agora, Mônica? Tá. Enquanto pais, né, eu penso que nós estamos aí diante de uma pandemia, tendo também a chance de repensar nosso lugar, né? Então, eu acho fundamental aí, quando a gente fala de filhos, os pais também se implicarem, pensarem aí nesse momento que estão tendo tempo, né? Como é que estão contribuindo com o desenvolvimento de filhos que precisam ser independentes e autônomos. O que essa criança já consegue fazer sozinha? O que ela não precisa mais de ajuda? Então, esses pais precisam trabalhar isso mesmo, né? Sim, então olhar, né, cada caso individualmente, né, Mônica, ver como que a criança já pode ser inserida nas atividades domésticas, tarefas de casa. A partir de quantos anos, mais ou menos, já se dá para começar essa autonomia? A gente precisa pensar que o desenvolvimento ele precisa estar sempre acompanhado, né? Então, o que uma criança de 2 anos consegue fazer? Um monte de ações, ela consegue já comer sozinha, mas ela precisa de ajuda para cortar carne, né? Então, é nesses pequenos atos, né? Então, o que uma criança de 3, de 4, de 5, o que o adolescente consegue? Então, os pais, eles precisam ter esse olhar também de avaliadores desse desenvolvimento e permitindo que essa criança, ela vá se apresentando cada vez mais independente e autônoma. A gente percebe que os pais às vezes têm muita dificuldade também em deixar crescer seus filhos, né? Superproteção, exato. Né? E quais são as consequências, então, de não, né, estimular essa autonomia desde cedo? O que o adulto se torna se não tiver sido bem estimulado? Se a gente consegue entender, né, que ser autônomo é dar conta de si, é dar conta do outro nas relações que eu estabeleço, né? Então, relações pessoais, relações de trabalho, né? Então, nós vamos encontrar aí sujeitos que não têm, sabe, essas habilidades. A gente está aí com uma geração de adolescentes, principalmente, muito fragilizados, né? Então, a gente encontra quadros como ansiedade, depressão, automutilação cada vez mais cedo. Isso diz de uma dificuldade mesmo em ser autônomo. Esse acompanhamento dos pais vai ser fundamental, né, nesses processos. Então, cada idade, né, o pai já consegue ver, avaliar ali o que dá para o filho fazer sozinho, né, principalmente agora nesse período que está todo mundo em casa, ajudar um pouco nas tarefas domésticas, arrumar a própria cama, já é um começo, né? Exato, né, ser inserido mesmo, vai fazer um almoço, divide as tarefas, tendo aí essa autonomia que é tão importante para a vida. Sim, né? Muito importante mesmo. Mônica, muito obrigada pela entrevista. Nada, eu que agradeço. Eu volto com vocês aí no estúdio.